Fala galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Quintal Etérico. Canal que vou estar trazendo aqui algumas ideias, algumas coisas do que normalmente já converso no dia a dia com meu tio Kiko. Esse tio Kiko pegou, viu? Esse tio Kiko pegou. E você está mais do que convidado para estar participando aí com a gente nesse processo, né? De trocas, de tudo. Hoje eu passei aqui o bastão para ele. É ele que vai puxar a pergunta hoje, ele que vai iniciar. E hoje com um sorrisinho, ó, já acho que já começou diferente. Vamos lá. Hoje pelo menos tem capim para ficar pegando aqui. Ele tava tão tímido que eu olhava assim, ou então ele começava a fazer assim nele. É o processo. É o processo. E aí, galera, tudo bem? Voltei, né? Falei que ia voltar, fazer esse segundo episódio aí que a galera me pediu tanto. As pessoas comentaram tanto esse segundo episódio aí pra ver o que a gente ia conseguir fazer um papinho sobre espiritualidade, trabalho, família. E já puxando isso agora, queria perguntar, Bélia, a você, como é que você se lida com o medo no dia a dia? O medo. Boa pergunta. Eu tive até uma amiga minha que há algum tempo atrás me perguntou: do que você tem medo? Eu parei para realmente fazer uma reflexão mais profunda. Vamos lá. Eu sempre fui conhecida como destemida, né? Pelos primos quando era novinha. O que você tá olhando com essa cara? Vou fazer o quê? Quem me conhece mais vocês do que eu, não sei, né? Só sua mãe e seu pai. Mas eu era destemida, né? Mas não quer dizer que caceteira. Eu não tinha. Da caceteira, em outras palavras, é caceteira. Você lembra que meus primos, quando eles eram mais novinhos, eles iam no banheiro e a gente criou uma fábula que a casa de minha avó era... Dava medo, tinha fantasma dentro da casa. Eu era a mais nova, sou a mais nova até hoje. Quando eles iam de madrugada no banheiro, eles me acordavam. Eu lembro que eu ficava falando, não acredito no negócio dele. E a corda de caranguejo. A corda de caranguejo um atrás do outro, não, sempre foi assim. Mas eu já tive, e tenho os meus medos, né? Mas assim, hoje, na verdade, já tive meus medos. Porque hoje eu reflito muito sobre do que temer, né? Eu entendi depois estudando o livro Mais Espécie do Diabo, ele fala sobre isso, né? Que todos os medos levam a um só, que é o medo da morte. E eu tinha muito medo da morte, especialmente na primeira morte que eu vivenciei, assim, de perto, foi de minha avó, né? Minha avó foi paciente oncológica por 3, 4 anos, e a morte dela não foi um processo tão tranquilo, né? Ali carregou muitos traumas para todo mundo que estava ali mais próximo daquele processo. E isso criou um dilema muito grande na minha cabeça. Então, quando eu fui para a faculdade de saúde, uma das coisas que eu refletia muito era sobre vivenciar a morte, né? De entender o que é aquele processo, o que é que a gente sente ali, psicoemocionalmente falando. E aí eu virei monitor, fiz o componente, depois virei monitor aí por alguns anos do componente cuidados paliativos e tanatologia. Então, para mim, o medo, ele tá ali para você entender qual é a raiz dele e o conhecimento te liberta, entendeu? Então, quando eu tinha medo da morte, eu fui entender o que era a morte e, através da morte, criou um dilema muito engraçado até, que foi através dela que eu comecei, foi foi o meu primeiro passo para começar a valorizar a vida. Foi a partir daquele momento assim que eu refleti e disse assim, poxa, está no quintal, né? Quintal etérico. Olha aqui o tamanho desse. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei no quesito valorizar a vida, valorizar cada momento, tá aqui mesmo. E, sem sombra de dúvidas, esse foi o primeiro passo, né? Foi o start. Então, como é que eu lido hoje com medo? Se por algum motivo eu descubro que tem ali algum medo ainda escondido em mim, eu vou estudar esse medo e o que é que ele significa. Tá, por que eu já tive medo de rato, né? Tirei através de uma sessão de hipnose, mas eu tinha muita fobia mesmo. Se parecesse aqui, eu já estava aqui em cima, coisa que as pessoas também não pensam, mas eu era medrosa. Mas que hoje o quintal tá abençoado.
E aí o que acontecia? Eu tinha um medo do fundamento daquilo, que depois eu vim descobrir que Hannah, minha cachorrinha, uma vez lá na época, quando a gente morava no Uruguai, na época, apareceu um rato, tava no Pega Tudo, e eu lembro da cena que ela abocanhou o rato, provavelmente se mexendo, ela viu e abocanhou o rato. E aí eu lembro que daquela cena de Hannah do nada com umas bolas que nasceram assim, umas bolas nela, aí meu pai teve que dar um banho nela, assim, eu vendo aquela cena, aquilo dali me deu um pavor, um nojo, no nível que eu não imagino. E desde então, eu que não tinha medo de rato, fiquei com medo de rato. E aí eu fui entendi hoje é assim que eu lido com esse processo. O conhecimento, ele realmente cura e liberta. E você, como é que lida com medo? Detalhe, nós somos tidos como os loucos da família, de uma forma geral. Por quê? Quando a gente tá junto aqui, normalmente, a gente tá assistindo vídeo de paraquedas, a gente tá assistindo vídeo de montanhismo, o pessoal subindo o Everest, o Aconcagua, o Ana Potosí, e assim vai por diante. E as pessoas, eu descobri isso recente até, que eu sou viciada em adrenalina, e a gente conversando esse dia, você me falou a mesma coisa, eu sou viciada. Então nós somos tidos talvez como os dois menos medrosos da família, né? Então, talvez fique aí também aquela coisa uma bula para você. Aquela coisa do... Eu sempre fui tido como destemido, né? Aquela pessoa que sempre teve medo de muita coisa, né? Via as coisas e... Tanto que eu sempre botei medo nos outros. Sempre botei medo nos outros. Entendeu? Para botar medo antigamente era comigo. Mas basicamente... A gente vai trazer mais histórias depois. Tem histórias aqui que... Se pensar aqui que se aqueles quartos falassem de noite, todo mundo dormir de noite, e daqui a pouco todo mundo acorda gritando nos quartos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Não sabia, não? Eu estava dormindo. Eu largava lá isso, e aí todo mundo caía. Mas assim, isso com o decorrer do tempo, eu sou muito viciado em adrenalina, gosto de pular, se eu fosse pular de paraquedas, me sinto super bem. Você já pulou, né? E outras coisas que eu me sinto super bem em fazer. Eu preciso essa adrenalina, quanto mais adrenalina no meu corpo, melhor, né? E o medo na minha vida, eu acho que eu senti um pouco de medo na hora que eu conheci a parte espiritual. E hoje eu caminho com minha área espiritual muito ativa, entendeu? Eu mesmo, depois que eu conheci várias coisas, se eu contar aqui a metade das coisas que eu já vi, já vivenciei. Mas calma, a gente vai fazer vários episódios já experimentei e assim, a gente vai contando aos poucos, vai largando para não assustar tanta gente. Exato. Né? E aí o que acontece? Eu sempre botei na cabeça o seguinte: o que é o medo no fechar dos olhos e o medo no abrir dos olhos? Qual dos dois você tem medo? No abrir dos olhos ou no fechar dos olhos? Tem gente que acha que fica com medo quando está com os olhos abertos 24 horas. Uma síndrome do pânico, uma ansiedade, depressão e outras coisas mais. E assim, o povo vive com medo hoje, né? Então, mas tem gente que ao fechar os olhos tem medo. Sim. Tem pacientes que não aguentam fechar os olhos, tem que dormir com bastante... tem que procurar um psiquiatra, porque tem que tomar medicamento, porque não consegue fechar os olhos. Então, a pergunta é: o medo está dentro ou está fora? O medo está dentro ou está fora? Então, assim, muitas pessoas hoje acreditam que vive um medo constante dentro da situação do dia a dia, de você sair na rua. E outras pessoas têm medo de coisas que a gente não sabe explicar. Entendeu? Então, assim, eu acredito hoje que a gente vive buscando conhecimento e basicamente, quando eu conheci a área espiritual, eu vim entender os meus medos. Porque como meus medos não eram externos, então meus medos eram internos, não tinha a ver comigo. Então ficou mais fácil de eu tratar esse medo porque tinha a ver comigo. E quando eu consegui entender que esses medos eram meus e consegui resolver, aí sim eu comecei
a tentar ajudar as outras pessoas a vencer esse medo. Mas assim, não foi fácil. Não foi fácil. Muitas vezes não é fácil. Não é fácil. E não vou dizer a você que 24 horas a gente não... Eu tenho medo, gente. Claro. Eu tenho medo. Sempre. Tenho medo. Só que assim... É um medo... O nosso medo é muito maior internamente do que externamente. Exatamente. Porque, assim como eu, você também já passa por esse processo, que a gente sabe qual é o lugar que o nosso cérebro pode ir. E esse lugar é um lugar extremamente perigoso. Aí que entra meu medo também. É aí que eu sei onde... É porque você avança um tempo na sua consciência, você vai avançando no tempo da evolução, né? A gente vai avançando, avançando. Quando chega em certo patamar, você diz o seguinte, poxa, e agora? Vou ou eu fico? Exatamente. Então, assim... É doloroso, sempre doloroso. Mas, assim, quando a gente fala do oculto, é porque a gente não tem o conhecimento para saber o que está acontecendo. Então, assim, fica oculto. Então, assim, o oculto é isso. Você não tem o conhecimento de saber o que é que está dentro de você. E você também, às vezes, não tem uma pessoa para conversar do lado. Porque vai dizer que você é louca, porque vai dizer que você não sabe o que está falando. Mas, assim, na realidade, você não vai procurar um pedreiro para consertar seu carro. Exato. Você não vai procurar um marceneiro para fazer comida. Apesar que todo marceneiro sabe fazer comida. Mas um chefe de cozinha. Não. Ou outra coisa, para consertar sua televisão. Então, assim, você vai procurar a pessoa específica para aquilo. Uma pessoa que vivencia aquilo. Então, às vezes as pessoas procuram as pessoas erradas. Exatamente. Para falar. Exatamente. Se você procurar a pessoa certa, com certeza você vai ter a resposta. Eu digo isso até levando lá para o sentido da neurotipicidade. Eu já passei por alguns psicólogos e psiquiatras, né? E sempre ficava uma dúvida muito grande, porque eu não me encaixava até então ali em nenhuma neurotipicidade. Lindo, né? Mas só que quando a gente como uma professora minha, professora Mariotti, ela fala muito para mim assim, que quando você é da saúde, você nunca sai da saúde. Então a gente segue lendo artigos, eu sigo lendo bastante, né? Esse processo. E aí eu comecei a descobrir um transtorno divergente, né? Uma neurodivergência, para ser mais exata. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, talvez seja por isso. Eu vou logo numa profissional no caso, né? Que é a doutora Dartilene, que domina isso, porque se não for, ela vai me dizer com exatidão, ó, não é. Porque eu sei que ela trabalha com aquilo dali desde 80 e tantos, hoje em dia é raro, imagine na época. E ela já trabalhava sobre isso. Então, se eu for pra lá, ela olhar pra mim e dizer assim, não é isso, eu vou dizer, não é. Vou pra próxima fichinha. Então, essa parte de você ir no conhecimento é muito importante. E quem tem conhecimento é muito importante. Eu não vou chegar, por exemplo, para uma pessoa que não tem expertise nenhuma dirigindo e vou dizer, poxa, eu preciso de um motorista. E vou colocar a pessoa para dirigir meu carro, que eu sei que eu estou assumindo um risco. E aí que entra o medo, porque você está o tempo todo na sua vida assumindo riscos que poderiam ser evitados, mas às vezes pela falta do conhecimento você assume e aí você tem medo. Eu tenho medo. E hoje as pessoas andam lado a lado com ele. Tem que saber o seguinte, ele é bom ou ele é ruim? A colocação, eu vou falar o seguinte, não é que ele seja bom, que ele seja ruim. Mas a colocação seria o seguinte, você conhece ele? Você conhece ele? Porque se você não conhece, é a mesma coisa de você estar andando na rua, onde estranhos começar a encostar diante de você e você se assustar. Então, esse medo pode ser esse estranho, mas você tem que saber se ele é bom ou ele é ruim. Então, as pessoas têm que começar a identificar seus medos. Tem que começar a identificar seus medos. E eu identifiquei vários medos meus. Tem gente que me pergunta, Antônio, você não tem medo? Você parece assim... Sabe, parece que você é uma pedra. O que é um problema, porque por a gente ter esse jeito de eu não vou suceder, não vou cair,
na primeira crise que me aparece no dia a dia, porque ao longo do dia, do mês, da semana, vai aparecendo várias crises que você tem que contornar. Só que a gente treinou nossa cabeça para lidar com isso de uma forma tão assertiva. Em que sentido? Poxa, eu tô mal, não tô bem, ou melhor, não tô bem, eu tô triste, mas eu sei para onde meu cérebro pode ir. O que é que eu faço? Eu faço tudo aquilo que vai deixar ele organizado. Tô passando por um problema gigantesco, mas eu não perco quem eu sou. Você não vai me ver surtando. Agora é lógico, vai ter um momento que eu vou surtar, porque eu sou ser humano. Lógico. E quando olham pra gente assim, de achar que a gente é muito forte, isso aí eu tenho medo. Sim. Porque tá colocando na pessoa Tem uma projeção uma psicológica. projeção psicológica. E tá projetando naquela pessoa uma perfeição que não existe. Eu sou ser humano. E as pessoas mais próximas a mim vão ver quando eu estou muito chateada, muito estressada. E é normal. E Assim tá como tudo bem. tudo bem, como eu já cheguei aqui, você não tá bem, como você já chegou lá e também viu como estava bem. Então, isso é delicado que você falou agora, esse ponto aí do achar que a gente é forte demais. Sim. E aí, às vezes, não, vamos tacar porrada em Pico que ele vai suportar. Só que Pico é ser humano. Ele tem uma forma. Ele entendeu melhor como lidar com o cérebro dele, mas ele continua sendo um ser humano. Nesse viés que a gente está aqui agora, a gente vai falar sobre a projeção psicológica. Como as pessoas, como é que você... Como é que você lida com uma projeção psicológica? Assim, primeiro, se a pessoa está projetando em mim, geralmente é o seguinte, as pessoas geralmente projetam o que é dele em você. Uhum. Então, assim, quem é muito ciumento vai querer que você seja ciumento. Quem é muito radical vai querer que você seja radical. E voltando de novo àquele papo que a gente teve. As pessoas começam a projetar você tanto que chega um ponto da sua vida que você vai começando a perder sua personalidade. Você vai ficar com a identidade daquela pessoa que ela quer. Porém, tem um detalhe nessa história. Aquela mesma pessoa que projetou aquele ser humano daquele jeito, ele vai começar a querer desconstruir tudo que ele projetou. Porque chegou lá na frente, ele viu, poxa, eu reclamei tanto dele assim, ele ficou desse jeito, mas desse jeito ele é chato. E às vezes começa a procurar fora aquela pessoa que ele conheceu no início, que não está mais em casa. Olha que interessante. Olha que interessante. Você tem alguém do seu lado, você projeta tanto, seja mais calmo, seja mais isso, seja mais aquilo, e a pessoa indo, seja mais aquilo, seja mais isso. Do nada, você projetou tanto essa pessoa que a pessoa mudou. A pessoa mudou. Só que quando a pessoa conheceu você, ela gostou de você com essas todas... com todas essas características. Exatamente. Só que ela quer aquela pessoa com aquela característica. Só que aquela pessoa sumiu. Porque ela mesmo mudou. Depois ela vai começar a dizer o seguinte: eu não gosto dessa pessoa aí não. Que eu não gosto dessa versão. Exatamente. Aí vai atrás de uma versão que ela conheceu um dia, que era você. Exatamente. E essa pessoa sumiu. Exatamente. Só que é incrível isso. Por isso que aí a gente entra lá no assunto do primeiro episódio. Limite, identidade. Se você sabe qual é a sua identidade, você impõe seus limites, acabou. Exatamente. Daqui em diante não dá. Olha, não sou perfeita, vou errar, vou passar pelo meu processo, e assim constantemente. É lógico que a gente vai passar sempre por momentos ali de refletir mais a vida, que é normal, a gente é ser humano, mas a gente não pode perder esse nosso processo do limite, né? De limitar e dizer assim, opa, até aqui você consegue ir. Eu continuo sendo ser humano, mas segura. Não aceita que você seja do jeito que você é. Aí tudo bem, aí realmente já... Eu não posso fazer muita coisa. Já não é minha jurisdição. Eu posso o quê? Evoluir. Aí isso tudo bem. A gente evoluir como pessoa. Pô, se você antigamente brigava ali porque uma folha caiu, o que é que você ganha com isso? Mas seu jeito é uma coisa que é um pouco complexa até. E é curioso esse ponto do depois eu não gosto mais da sua versão que você se tornou. Não. É interessante isso. Pessoal,
Pensem comigo, como isso é interessante. O ser humano é incrível. Se você passar uma semana conversando com um ser humano, atendendo pessoas, vocês vão ver coisas incríveis. O ser humano é uma graça. Ele consegue sair daqui para aqui em questão de segundos. Então, assim, essa projeção que muitas pessoas fazem está acontecendo. E por isso que muitas pessoas estão perdendo a identidade. Muita gente está perdendo a identidade. E aí a gente vai entrar em um tema depois, no próximo capítulo, ou até mesmo nos próximos, falando sobre o que? Liberdade. Até onde você está disposto a ter a sua liberdade. E o que é essa liberdade e como essa liberdade pode te libertar ou te aprisionar. Perfeito. Que está diante disso tudo. E o que é liberdade? Porque às vezes o que é liberdade pra você não é liberdade pra mim. Aí às vezes eu chego e digo assim, poxa, mas o Kiko tá ali tão preso naquilo e ele tá dizendo assim, poxa, eu tô liberto. Mas aí tem a ver o quê? Sua personalidade. Como é que está a sua personalidade hoje? Exatamente. Como é que você está construindo isso? Aos poucos você tem que começar a construir. Então, no dia a dia, existem as projeções no trabalho, as projeções na família, as projeções na rua, entendeu? Então, assim, quem é você nessas projeções? Porque às vezes ficamos perdidos, mas não é porque a gente está perdido, porque a gente se deixou levar por comentários que no fundo você é contra, mas você permitiu. Limite. E tá tudo bem. Até uma hora que você começa a entrar numa angústia, no sofrimento, começa a usar medicamentos e tá tudo bem. Até você decidir que seu limite é aquele. O meu caso foi assim. Comecei a escalonar quando chegou 50 miligramas, eu falei, não. 23 anos, vou chegar nos 35, 36, 37. Se chegar, vou chegar na reabilitação da vida. Deus me livre. E aí o que é que faz? Aí tem que começar a refletir qual é o meu limite, qual é a minha identidade. Foi aí que entrei nesse processo de busca. Desmama medicamento, e sobe consciência. Dói, mas... minha filha, Dói pra caramba. Dói muito. Assumir quem você é dói pra caramba. Quando você fecha os olhos de noite, que você reconhece. Por isso que eu falei no outro vídeo. Você já pensou, você já visitou essa pessoa que está dentro de você e dizer assim, quem é você? Quem é você? Você é uma projeção? Você já viu aquele projetor na tela? Você é aquele projetor? Ou é você que está projetando? A pergunta é essa. E aí tem a metáfora depois vocês pesquisam, a metáfora da... Poxa, me esqueci agora. É bicho? Não. É uma metáfora que você tem do... Chama de carroça, não. Antigamente tinha o... Cabresto? Não, Carruagem. a metáfora da carruagem. Qual é a metáfora da carruagem? Quem é você na carruagem? Você é o cavalo da frente, os vários cavalos da frente. Faça essa reflexão, procure na internet. Metáfora da carruagem. Você quem é ali? Você é os cavalos, você é a rédea, você é o cocheiro, você é a carruagem, ou você é quem está dentro da carruagem. Perceba e veja quem é você, porque aí é uma projeção. Cada situação que você pode falar é uma pessoa. É uma pessoa que alguém trouxe para você, menos você. Entendeu? Então as projeções hoje em dia tá muito banal. A própria televisão faz as projeções. É verdade. Entendeu? No rádio tem as projeções. Hoje, nas redes sociais existem projeções. As pessoas, elas ficam fictícias. Diferentemente, entendeu? De você chegar e tentar passar alguma coisa, tentar falar alguma coisa legal. É aquela coisa. Todo mundo sempre está rindo. Todo mundo sempre está feliz. Tem alguma coisa errada. Agora aqui eu faço um contraponto, Tim. Até que ponto a rede social é um lugar que a gente deve levar o sofrimento psíquico? Porque, veja, a gente liga hoje a televisão, a gente vê essa iniquidade.
independente de qual canal que seja, só tá passando horror. Principalmente agora a guerra, né? Nível mundial. E aí, a vida também, por si só, ela também não é fácil. Eu tô passando pelos meus BOs, você passando pelo seu, e cada um que tá assistindo também. Então, até que ponto eu levar um problema desse pra rede social? O problema passou o braço. Pro meu braço. Até que ponto eu levar um problema desse pra rede social é saudável? Porque às vezes você tá com tanto problema ali e você só quer emanar um pouquinho de felicidade e alegria. Agora, eu vejo que todo excesso faz mal também. Aí que eu acho que talvez entre. Talvez não, eu concordo completamente com você. Aquela pessoa que tá postando e ostentando 100% de tudo o tempo todo. Entende? Aquilo dali, todo excesso, na minha opinião, tá demonstrando uma falta. Eu não tô dizendo que é certo e que é errado. Tô dizendo que, meu ponto de vista, ele vai mais ou menos por isso. Então, se eu tô postando 100% das coisas que eu tô fazendo ali, sem uma fonte de retorno, porque às vezes a pessoa tá ganhando a vida daquele jeito. Não, sobre essas pessoas, É. eu não falo nem sempre sobre essas pessoas, entendeu? Mas assim, você entende que uma pessoa que fica sorrindo direto, ela é o quê? Não, é aquilo que você falou que minha avó falava pra você, né? Quando você era novo. Sim, tem algum problema. É. A pessoa que tá sorrindo direto tem algum problema. Oh, a pessoa tá sempre bem zen. Não existe, não existe. A gente é ser humano, a gente tem É uma coisa que... emoções, né? A rede social tá aí. É. As pessoas postam o que querem. Eu não tô dizendo pra postar não, gente. Postam o que quer. A vida de vocês, a liberdade de vocês. Eu tô falando o seguinte. As pessoas estão acompanhando que a alegria é espontânea. Se você é triste, você não pode ser triste. De posse nenhuma. Pode sim. Você não pode ser triste. Pode. Na própria rede social, se você posta uma tristeza, as pessoas comentam, misericórdia, o que está acontecendo com você? Todo mundo. Então, porque também a gente... Aí eu mostro o que eu falei lá atrás. Isso, e culturalmente falando, a dor agrada muito mais do que a felicidade. Então, se eu vejo uma pessoa ali frágil, todo mundo fica, poxa, coitadinha. Eu lembro de mim, né? Quando eu tava passando no meu processo, todo mundo tinha, coitada de Isabelle, meu Deus, tão novinha a menina. Aí eu comecei a entrar no meu processo. Aí hoje que eu sou dona do meu tempo, dona da minha vida, você sabe disso. Onde eu tô, se eu puder levar um mínimo de mim, eu vou levar porque eu sou isso. Não tem como cortar. Aí hoje as pessoas ficam, Isabelle, né? Será que talvez o ponto que chegou foi tão legal assim? Entendeu? Então, porque a pessoa ela tá projetando em você o tempo todo o que ela quer. E como a tristeza vem demais... Por isso que eu falei sobre cacetar. Por isso que eu falei sobre a projeção. Porque você sempre está olhando, e hoje a gente tem muita criança olhando, muito adolescente olhando, e está aparecendo muito adolescente com outros problemas, chegando pra gente, tá verificando, vendo que sendo gravíssimo. Mas todo mundo quer ser alguma coisa que geralmente ela não veio aqui para fazer isso. E só precisa ser ela. Exatamente. Só que é o seguinte, as identidades sumiram. E tá tudo bem. Cada um faz o que quer. Exato. Não tô aqui para... Eu não sou... Esse aqui nunca foi a verdade. Exato. Isso aqui a gente tá batendo um bate-papo. Certo? O negócio é que normalmente essas pessoas não estão preparadas para lidar com as responsabilidades dos seus atos. Exatamente. Então, a gente fica aqui com essa reflexão hoje em pauta aí, né, de identidade de novo. Começamos lá falando sobre medo, depois sobre projeção. Então, conta aí pra gente nos comentários o que é que você pensa sobre esses assuntos. Você já passou por algum processo de alguém te projetar alguma imagem de alguma coisa que de fato não era? E você ficar, às vezes, preso naquele limbo? Quais são os medos que você também já superou e os que você vai esperar? Coloca aqui, que eu tenho certeza que é questão de tempo. E é isso, né? Tio Kiko hoje estava aqui mais... Pegue na minha balança, coroa. Ele. Mas ele hoje tá mais solto, mais tranquilo. A gente ouviu aí nos últimos dias muitas pessoas falando com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar aí de mais um tema
mais algumas ideias nossas indo pauta. Daí o assunto, daí um tchau pessoal. Deixa aí uma mensagem pro pessoal. Gente, cuidado com as projeções que vocês fazem, porque tem muita gente que acaba se projetando em vocês. Cuidado. É só um feedback. Tem muita gente que se espelha em vocês. Exato. Valeu? Seja Abraço. vocês. Um beijo e até a próxima. Meu Deus, eu tô olhando pro microfone. Eu também estava olhando pro microfone. Tira esse microfone que eu tava